Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que, embora a maior parte da sociedade brasileira não esteja percebendo, fatos muito importantes no mundo da política, no mundo do direito, estão se dando no dia de hoje em função da retomada dos trabalhos da CPMI do dia 8 de janeiro. Se você teve curiosidade, você andou navegando por redes sociais, pelas TVs a cabos e deu uma assistida em alguns pontos ou na sessão inteira dessa CPMI, você certamente deve ter ficado muito chateado, você fica com um sentimento de raiva, porque você vê ali o desfile de pessoas cínicas, pessoas ali que cometeram todo tipo de insanidade, insuflaram tantas pessoas a se darem mal no final da história e estão ali posando de democratas, justamente esses que quiseram destruir a democracia do nosso país. Eu vou compartilhar aqui algumas cenas com vocês e, ao final, nós vamos aqui analisar para onde é que isso vai dar. Será que essa gente, nas suas próprias redes sociais, eles vão, de fato, perverter a verdade dos fatos? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora, o nosso portal não nos conhecia, para que você, sim, a gente chegar a mais pessoas como você. Lembrando que todos os dias eu abro aqui um bate-papo antes de entrarmos no ar, entre 5 horas e 5h30, e temos nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você que quer prestigiar o seu canal predileto, você quer ficar mais próximo aqui do nosso portal, tá bom? Não esqueçam de dar o seu joinha e o seu comentário também, porque aqui são muito importantes no nosso portal. Gente, nós estamos aí com uma confluência de fatos, né, muito importantes, né, que estão se dando no Brasil. E nós, felizmente, estamos podendo olhar para eles, tendo as figuras da insanidade longe do poder, ou pelo menos do poder executivo. Eles fazem muito barulho, mas hoje eles não podem mais nos ameaçar, como eles fizeram durante tanto tempo, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Uma das questões que há ninguém que more numa grande cidade que se sinta absolutamente tranquilo. Uma pessoa que se perca numa periferia é sempre um lugar que deixa a gente com os pés atrás, né? Então, ensina em comunidades, enfim, um fato que se repete aqui no Brasil há décadas, como eu mostrei para vocês no nosso encontro anterior, onde eu coloquei aqui um trecho do documentário Notícias de uma Guerra Particular, que eu recomendo, porque ele é muito atual, né? Ele tem mais de 25 anos, mas ele é muito atual. E aí hoje eu vi uma coluna do Leonardo Sakamoto, muito inteligente, né? A coluna dele tem o seguinte título: Criticar chacina policial não é defender bandido, mas pedir polícia eficaz. É isso que se quer no mundo civilizado, gente. Uma polícia que sai dando tiro por vingança ou por retaliação, não pode e nunca será uma polícia respeitada. A gente simplesmente fica em acontecimento, né? O questionamento, ele tem que ir além dessa situação de conflito, mas da existência tem esse tipo de situação. Aliás, mais cedo, né, quando eu estava dizendo aqui dos países nórdicos, né, até falei erroneamente que Normandia era Noruega, enfim, mas vocês certamente irão me desculpar, né? Foi um ato falho, nós não temos aqui edição nos nossos vídeos, então é assim que as coisas funcionam aqui. Mas voltando à coluna do Sakamoto, disse ele, abre aspas, após a infame morte do soldado Patrick Bastos Reis por criminosos no Guarujá, a reação policial, que deixou ao menos 13 mortos, um naco extremista da sociedade surfou em cima dos cadáveres, tentando fazer crer que qualquer crítica à quantidade de óbitos deixados pela Operação Escudo era uma defesa de bandidos, quando na verdade é uma defesa da vida, seja de policiais honestos, seja de moradores de comunidades. Gente, se vocês derem uma pesquisada em noticiários da América Latina inteira, vocês vão encontrar programas policialísticos. Vocês encontrarão sempre a pregação da violência para combater a violência. Vocês vão sempre perceber que, infelizmente, as comunidades mais pobres acabam apoiando esse tipo de justiça, né? Absolutamente sem nenhum tipo de Estado de Direito envolvendo a questão. Os linchamentos, os massacres, os grupos de extermínio, enfim, as chacinas, são situações que são recorrentes aqui no Brasil, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, na América Central, enfim. E em outros cantos do mundo também. A gente for para as Filipinas, a gente for para países assim que têm grandes desigualdades, a gente vai encontrar sintomas muito parecidos. Na África, a mesma coisa. Nós não encontramos isso em países que elevaram seu IDH,
que os contingentes de excluídos. Então isso explica muito, porque esse tipo de situação aqui no nosso país está sendo combatida apenas na sua fase final, ou seja, com repressão. Se pensa sempre em evitar que surjam tantas pessoas excluídas, e o nosso espaço aqui ele serve para jogar essas questões, né? Finalizando aqui mais um parágrafo do Sakamoto. Antes de mais nada, é importante ressaltar que muitos dos que dizem defender a polícia estão pouco se lixando para os policiais. Patrick, que foi o policial morto, né, era um trabalhador de uma profissão precarizada que deveria receber salários mais altos, mais equipamentos, formação continuada e de qualidade. Uma profissão que coloca seus trabalhadores em risco desnecessário por não investir em inteligência. Bom, esse é só um ponto, né, do problema todo. Agora, nós precisamos de mais discussões sobre esse assunto, né? Bom, e aí a gente vai aqui para a CPMI. Gente, CPMI é o seguinte, nós vimos hoje o desfile dos cínicos, né? Cinismo, tentando ali fazer uma pregação na CPMI que, enfim, daquilo que eles querem como resultado final. Ou seja, que no final de tudo, nós todos somos loucos. Sociedade civilizada é toda louca, porque aquela gente toda que ficou na frente dos quartéis e que tentou destruir os prédios dos três poderes eram pessoas que estavam apenas com a Bíblia na mão e estavam querendo fazer o bem. Eles não quiseram nada de mal ao nosso país. Quem quis alguma coisa de mal contra o país fomos nós que defendemos a democracia. Então a gente vai vendo as criaturas com esse tipo de performance aqui. Obviamente, a ABIN não é o organismo responsável por fazer toda a proteção, desencadear o passo a passo do tal plano escudo, né? E o chocante para mim desse dia aqui hoje, senhor Saulo, é essa fala às 8 da manhã na troca de mensagem com o senhor por WhatsApp do ex-ministro Dias. E aí vem com essa milonga, gente, olha, circo dos horrores, tá? Lá pelas tantas, a gente tem a situação envolvendo aquele deputado baderneiro, aquele carequinha, que fica ali atazanando os deputados. Isso é da democracia, mas tá feio pra tua imagem, eu não sei como tu consegue, não sei, eu não tô lhe ofendendo. Um toque, como um companheiro, como um colega, como um amigo de parlamento, e vem trabalhar com seriedade aqui. Chega de se comportar feito um... Esse deputado careca aí, na verdade ele é um palhaço, né? Ele fica ali perto dos deputados, fazendo selfie atrás, tentando, bota dedinho, faz chifre. O parlamentar, ele tem a liberdade de falar, e não é bem assim, né? Isso já foi discutido, a gente já falou disso várias vezes, enfim, mas o cara fica querendo desmoralizar o trabalho da CPMI. E aí a gente teve lá da Mari, só gente equilibrada, só gente de bom senso, entre aspas, né? Aquele que foi o porta-voz, né? Do genocídio aqui no nosso país, tentando defender também aquela gente na época da CPI, da pandemia, né? O Marcos Rogério. Porque certamente vocês todos devem ter ficado muito chateados, né, com esse tipo de coisa. Você está vendo um desfile ali de deputado, senador bolsonarista, é um negócio assim pavoroso, né? Bom, deixa eu tirar aqui essa parte aqui e ir para outra aqui, que tem a ver com essa criatura aqui. Esse cidadão aqui passou uma vergonha gigantesca porque ele quis dar uma... recebido informações que o 8 de janeiro estava acontecendo, não fez nada, enfim, dentro dessa construção fantasiosa. Só que é o seguinte, ele não vai poder usar esse material nas redes dele, porque ele foi simplesmente desmentido e o interrogado ali só não sublinhou, né? Olha, o senhor é muito imbecil, né, senhor deputado? O senhor não entende as coisas, eu disse uma coisa, o senhor está interpretando outra. Vamos ver do que se trata aqui, vamos lá. Ele disse e colocou a imagem do Flávio Dino aqui e depois ele usa aqui uma frase do depoente ali. Vamos lá. Eu vou passar um vídeo do então ministro Flávio Dino, porque alguém está mentindo nessa história, por gentileza. Alguém está mentindo nessa história, né? Então alguém está mentindo, ou é o depoente ou o Flávio Dino, né? Como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico. O senhor consegue informar, por gentileza, senhor Saulo, qual foi esse informe que o ministro, debochando ali naquela comissão de todos os parlamentares, dizendo que ele não recebeu? O senhor pode dizer qual informe é esse? Então ele partiu da seguinte premissa, né? Ou o ministro Flávio Dino é mentiroso ou o depoente é mentiroso, né?
Mas isso demonstra a capacidade cognitiva do deputado, que é muito baixa, ou então o seu nível de mau-caratismo. Ele tem enxergado que as coisas eram diferentes? Eu nunca afirmei que o ministro da Justiça recebeu os informes. Eu disse que os informes foram encaminhados para a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor encaminha um informe e não vê se ele foi recebido ou não? Não, pelo ministro não. Não pelo ministro, pelo Ministério da Justiça. Pelo Ministério da Justiça. Nós não temos esse mecanismo, os órgãos não nos confirmam se receberam ou não. Agora, mais uma vez, a Célula Integrada de Inteligência e Segurança Pública. A ABIN, ela... Ou seja, não vai dar para ele produzir esse material, não. Pelo menos para as redes dele, porque, enfim, foi um tiro no pé, como se diz no ditado popular, né? Gente, mas isso tudo, no final da história, faz com que a gente entenda que essa CPMI está indo para que lado? Bom, aí a gente chega num ponto nevrálgico. Não importa tudo isso que essas pessoas, que esses parlamentares... Vai ter um impacto no final dessa história, é o relatório produzido pela relatora da CPMI. Porque o relatório funciona como um relatório de um delegado de polícia ao final de uma investigação no inquérito policial. A CPMI, ela age baseada, inclusive, no Código de Processo Penal, do mesmo modo que os delegados de Polícia Federal e os delegados das polícias estaduais, civis, operam também com o Código de Processo Penal. Ao final, tudo é mandado para o órgão do Ministério Público. Embora eles estejam fazendo essas presepadas, essas coisas, esses espetáculos cínicos, no final da história, o Procurador-Geral da República, que não será o senhor Augusto Aras, nós vamos fazer campanha permanente para que isso não aconteça, eu acho que cada relatório. A CPMI pode, inclusive, fazer um relatório paralelo, encaminhar também ao Procurador-Geral da República. Mas o Procurador-Geral da República, diante dos crimes, das acusações, bota tudo para baixo do tapete. Então eu pergunto para vocês, se vier um Procurador-Geral da República que seja um ser humano normal, que seja um republicano, que seja um respeitador da Constituição e da lei, o que vai acontecer com esses criminosos todos que estão querendo escapar? Eles vão ficar em muitos maus lençóis, se unirão a outros tantos que já estão presos e que estão ali esquecidos, né? Ninguém fala mais desse último youtuber, né, bolsonarista que está na cadeia hoje, o seu Alan Frutuoso. Alguém está se lembrando dele? Pois bem, ele desconfiou que as coisas, ou ele achava que as coisas não dariam o resultado que deram, e outros tantos ainda continuam achando isso. Bom, só o tempo dirá se nós estamos certos ou se nós não estamos certos, né? Eu sugiro você guardar esse nosso vídeo para cobrar mais à frente. Se o Procurador-Geral da República vai varrer tudo para baixo do tapete ou ele vai esquentar a caneta em cima dessa gente. Gente, eu fico por